Pois é, amigos, mais um dia de vida do viajante com Tudo Azul Móvel. Hoje nós estamos aqui em Marlborough, na linda casa do nosso querido Marcelo Menezes, da Regions Financial Group. Marcelo, boa tarde, obrigado por receber o Tudo Azul Móvel nessa maravilhosa casa que você tem por aqui, meu amigo. Boa tarde, Rogério. Eu que agradeço a sua presença aqui com mais um final de tarde maravilhoso com esse verão chegando, para aproveitar aqui esse verão que dura pouco, né? Então vamos curtir enquanto a gente pode. Pois é, aliás, essa casa sua é fantástica, porque eu acho que você deve conseguir com essa área externa da sua casa. Aliás, por dentro a casa é linda, mas essa área externa, com esse lago aqui, você recupera as suas energias depois de um dia de trabalho, né, Marcelo? Ah, com certeza. Aqui, por exemplo, é o pacote 2 em um, né? É minha casa e também é minha casa de férias. Então, chegando do trabalho, não demora muito, eu já estou aqui no quintal da minha casa, aproveitando o lago, que é fantástico essa oportunidade que poucos têm aqui. Pois é, Marcelo, mas quem vê o resultado do seu trabalho agora ou desculpa, não sabe das dificuldades e das pedras que você teve que saltar durante a sua história de vida. Nem sempre foi assim. Você chegou aqui nos Estados Unidos em que ano, Marcelo? Rogério, eu cheguei aqui no dia 5 de junho de 1998. Eu fui o primeiro da minha família a chegar, eu cheguei em Nova York e depois eu vim pra cá, pra Boston, né? Já tinha conexão pra cá e no caso tinha amigos, né? E fiquei na casa deles e por aqui fiquei em Boston, né? E muita coisa aconteceu desde então. São 24 anos de América, Rogério. Pois é, e o início de uma história muito parecida com a da maioria das pessoas que estão aqui. Você é da onde no Brasil? Eu sou de Anápolis, Goiás. Olha, Anápolis, Goiás, hoje goiano e valadarense estão pau a pau na quantidade de gente por aqui na nossa região. Marcelo, quando você chegou, na realidade, o que te trouxe até aqui? O sonho americano? Você já tinha essa coisa? O que que te levou realmente a vir para cá? Na época, você estava com qual idade? Eu tinha 20 anos, Rogério. E eu estava trabalhando com o meu pai eh, numa, numa companhia de armarinhos que eu ia pro Amapá, Rogério, fazer entrega de armarinhos com meu pai. Eu conheci, posso dizer, o Brasil praticamente todo, mas o Amapá com mais intensidade, porque eu tive que fazer entrega em cada cidade na época ali, né? E eu vi aquela dificuldade do meu pai muito grande, né? Tendo que ir para São Paulo, embalava em Anápolis e despachava para o Amapá. E aquela luta, né? Inflação muito alta na época, né? E com certeza não dava o resultado, né? Que a gente esperava. E nessa história eu encontrei uma pessoa, né? Que, né? Estava trabalhando junto comigo, um primo nosso que já havia vindo aqui, mas retornou. Falou: Olha, Marcelo, eu vejo que você trabalha muito. Eu vejo que se você for para os Estados Unidos, você vai se dar bem. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Né? Ele falou assim: Olha, eu sei que ali é um lugar que vai ser muito bom para você, por que que você não tenta? E na época, né, 1998, a Copa na França, eu lembro que eu cheguei, né, do Amapá, cheguei em Anápolis e falei: Olha, pai, eu tô querendo ir para os Estados Unidos. Aí ele falou: Sério? Ele falou: Sério. Então tá, vamos lá tirar o visto. Fomos todo mundo da nossa família para pegar o visto para mim, porque no caso se fosse só eu acho que não seria possível. E deu certo. Eu peguei o visto, se eu não me engano, foi na terça-feira. Na quinta-feira eu já estava aqui. Ó, a coisa foi rápida, então. Foi, tipo assim, o pessoal, não, espera a Copa. Eu falei, não, eu já estava tão agoniado para querer vir para cá que nem a Copa de 98 eu quis esperar. Vi a Pois, Copa daqui. pois é, e é interessante isso, com 20 anos você vem realmente na flor da idade, vamos chamar assim, quer dizer, 20 anos, muito novo, cheio de energia, Muita. mas você tinha noção de como as coisas funcionavam aqui ou só esse toque desse amigo dizendo que você tinha tudo para dar certo aqui? Olha, eu tinha uma certa noção, porém é aquela questão que
a gente tem que estar aqui para saber como é que é, né? A gente vem cheio de emoção, a gente é muito novo, cheio de energia. Então, aquela questão, né? É uma farra gostosa, porque quando você chega aqui, parece que você entra num filme. Então, você faz parte disso. E quando você começa a trabalhar, no meu caso, eu comecei no dia seguinte, né? Meu primeiro emprego aqui foi de house clean. House clean? Aham. Olha, É, trabalhou para brasileiro de imediato, não? foi numa companhia chamada Ghostbuster, Oh. né? Então, assim, eu lembro muito bem que, né, você pagava muito pouco na época, mas eu achava muito bom, que eu estava me enturmando com o pessoal que já tinha mais tempo. Eu lembro que, por exemplo, assim, um programa fantástico era ir no McDonald's, né, menino de 20 anos, então tudo para mim era festa. E como a gente é, né, solteiro, né, para homem é bem mais fácil, eu acho, uma república maior, então a despesa era muito baixa, sobrava um pouquinho e aquela questão eu fui tendo a minha visão, né, do que eu poderia fazer. Como todo imigrante, né? Não, vou para os Estados Unidos, vou trabalhar lá pesado por 2 ou 3 anos e vou voltar. Essa era a ideia, a mesma Essa, coisa. essa era a ideia. Trabalhar e depois de um determinado tempo voltar para o Brasil. Então, no primeiro ano eu trabalhava dia sim, dia não, todo dia, e eu não tinha dia de folga. Foi um ano, pode-se dizer. Para não falar que eu não tive o dia de folga, eu tive o Thanksgiving, né? E ali, Aliás, não era você que é, tirou a folga, é porque eles me aqui deram para tudo, né? aqui para tudo, correto. E ali aquela na época, né, que a gente poder, aqui hoje é fantástico, né? Você tem WhatsApp, você tem FaceTime. Eu sou daquela época de você comprar como é que fala? O cartãozinho de $10 que falava por 1 hora e se a ligação caísse, você perdia o cartão, É. Rogério. Você ficava tossindo, né, para É. que ele durasse. Meu querido Marcelo, quando que você começou a ter realmente uma noção de como as coisas funcionavam aqui e esse projeto de voltar para o Brasil começou a perder força nas suas intenções? Na verdade, foi justamente, igual eu te falei, Rogério, eu fui o primeiro a chegar, meus pais vieram um ano depois, né? A minha mãe, no caso, né, eu fiz a cabeça dela, porque o meu pai não queria vir morar aqui. Aí a minha mãe decidiu, falou assim, olha, tô indo ficar lá com o Marcelo, se quiser vir, você é muito Ah, bem-vindo. é? Isso quanto tempo depois? Não, foi justamente um ano, Um né? ano? Eles vieram aqui, passearam e tal, minha mãe gostou, eu falei, olha mãe, fica aqui, né? Fui mostrando, né? Se você também trabalhar. Fiz a cabeça dela porque eu não queria ficar sem eles, entendeu, Rogério? E minha mãe foi a minha porta de segurança, porque eu sabia que o meu pai não queria vir pra cá de jeito nenhum, Rogério. Aí ela resolveu vir, no caso, bateu o pé com o meu pai também veio. Depois de um ano, né? Pode dizer, a minha irmã veio também, mais um tempo depois a minha outra irmã chegou. Então quando você tem a família aqui, fica mais fácil, né? Porque a gente não se sente tão sozinho e é aquela questão, o fato de eu ter sido o primeiro a chegar, eu meio que tomei a responsabilidade, da onde que vai, como é que se faz, o que que se faz, o que não faz. Então assim, me deu mais sentido aqui, né? O caso, tipo assim, vou trabalhar muito, sempre tive essa intenção, mas o cuidar deles também foi muito importante para mim mudar a minha mentalidade aqui, ficou mais fácil conviver no país, né? Então, eu acho que a minha família foi o ponto crucial, porque eu fui vendo que, né, a gente se vive muito bem aqui, né? E a gente vai aprendendo muita coisa, e o americano, né, eu sou muito grato, todo americano que me deu oportunidade, eles são um pessoal muito bacana no sentido de querer ajudar aquela pessoa que quer fazer, né? E eu Isso é. tive, né, nos meus primeiros meses, né, eu achei um emprego num restaurante que chama Blue Ginger, de um dono que se chama assim Ming Tsai, e ele foi uma bênção na minha vida. Eu trabalhei para ele por bons anos. E ali ele foi me mostrando, né? Você vai trabalhando, você vai conversando com as pessoas e por aí você vai vendo, né, a diferença daqui com o Brasil. E nesse mundo, né, que a gente está emergindo aqui, você vai aculturando e vendo a diferença, né, Rogério? Isso aí foi o que começou a mudar minha cabeça na época. Pois é, você citou algo que é duas coisas que realmente eu concordo com você. Primeiro, a família junto com você. Então, Uhum, quer dizer, um ano é um prazo bem razoável para rever os pais, uhum, né? É isso, algo que acalma o coração, correto. porque não é fácil deixar a família
para trás e vir desbravar uma terra desconhecida. E o correto. outro lado que você coloca que eu acho muito interessante, principalmente aqueles que estão no Brasil e estão nos assistindo, é que lá, não sei se você concorda, a gente não tem uma imagem do americano tão generoso como a gente encontra por aqui. O americano que reconhece o nosso trabalho e abre espaço para que a gente possa crescer independentemente de qualquer coisa, inclusive sem saber se nós temos documento ou não, não é isso? Naquela época, então, ninguém se preocupava com essa questão, né? Não, e eu te falo uma coisa, muito importante essa pessoa na minha vida, o Ming Tsai. Eu trabalhei no restaurante dele 14 anos, né? Então isso aí já mostra muita coisa, porque eu acho que quem trabalha no ramo de restaurante sabe a intensidade, como é que é o número de pessoas que vêm e vão. E eu vi ali que ele me deu uma oportunidade que foram para poucas pessoas, Rogério. Então eu procurei, né, fazer o meu melhor para ele, como ele também me ajudou muito. Me deu a oportunidade de eu fazer tempo livre, no caso, né? Que no caso eu sempre tive 2 empregos e teve uma época na minha vida que eu também decidi estudar. Aí eu fui para high school, né? Aqui, mas eu já tinha Isso os depois de quanto tempo que você estava aqui? Você lembra? ah, eu cheguei aqui 2001, né? Eu fui para Hudson High School, então eu acho que 3 anos 3 anos, né? depois? Porque tinha um programa, né? English Second Language na na escola de Hudson que permitia, né, o imigrante, que por mais que já tivesse acima de 21 ou na fase adulta, de poder fazer um high school. E para mim, né, fazer uma high school aqui era um sonho, porque igual eu te falei, a primeira coisa que você chega, quando você chega aqui, é você falar assim, poxa, eu sou a estrela desse filme. Porque você vê muito filme americano e você começa, né? Ver a paisagem, o jardim, Se as sente meio em casas. casa, inclusive, né? Né? Então, por exemplo, as estações, né, aqui em Massachusetts são bem nítidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então é aquela coisa gostosa do novo, da descoberta, né? E quando eu comecei a estudar na Hudson High, foi muito bacana, porque é, a gente não sabe o tanto que é importante o estudo a partir do momento quando você vê que aquilo ali faz falta. Então, você se sentir analfabeto na língua, não saber ler, não saber escrever, você se sente muito limitado. E eu falo a vocês, ouvintes, que é importante estudar porque você vê o mundo da maneira diferente. Eu estou falando, mesmo que seja só para falar o inglês, para você realmente poder aproveitar isso aqui, tudo que isso aqui pode te dar, entendeu, Rogério? Pois é, você passa a fazer parte realmente da sociedade Americana. americana. A Uhum. partir da high school, aquele Marcelo que pensava em ficar 2, 3 anos, fazer dinheiro e voltar, começou a ter uma visão diferente em relação a esse objetivo inicial? Com certeza, porque eu comecei a ver que, assim, cada um tem um objetivo, tem uma meta. Quem quer investir no Brasil, eu respeito. Eu acho que você tem que acreditar no seu sonho e ir atrás. E eu vi que o meu sonho era ficar aqui. Eu me identifiquei com os Estados Unidos. Eu vi a possibilidade de um crescimento mais rápido, né? Porque eu queria crescer muito rápido, a minha ambição era muito grande. E eu vi que aqui os meios possibilitavam isso. Então, a partir do estudo, aprendendo a falar a língua, né? Hoje, até hoje, né? Depois de 24 anos, eu continuo aprendendo, vamos colocar assim. Eu vi que se eu investisse aqui, de certa forma, ia me render mais, ou pelo menos foi a visão que eu tive. E eu procurei, né, no campo imobiliário, né, Rogério, esse sonho, porque eu sempre quis ter uma renda passiva, desde lá do Brasil. Ok. Eu queria investir em alguma coisa que me desse um retorno. Por exemplo, eu pensava, quando eu cheguei aqui, de construir um prédio lá no Brasil, ia alugar. E me teve a primeira oportunidade de comprar um imóvel em 2003. Ou seja, de 98 a 2003 foram 5 anos. Então eu acho que foi muito acelerado esse processo. Foi quando você comprou o Foi o primeiro primeiro imóvel nos nos Estados Estados Unidos. Unidos. Tá. Então foi aqui em Marlboro, na Bolton Street, um apartamento de 688 square footage, no valor de 130 mil. E aquele dinheiro de Bass Boy, né?
Né, tive várias profissões nesses 5 anos. Trabalhei, igual eu te falei, de house clean, trabalhei no restaurante de dishwash também, trabalhei de pizza maker, trabalhei de prep cook no Olive Garden aqui em Hudson, trabalhei de food runner no restaurante, né, que eu falei que eu fiquei lá por muito tempo, no Blue Ginger, de garçom também. Então a gente vai pegando muita coisa nesse meio tempo, né? Fui estudando, peguei o meu diploma da high school aqui, fui fazer faculdade no Quiz Sigma Community College lá em Worcester e Qual sempre faculdade que você Quiz Sigma chama? é um community college, Ok. chama Quiz Sigma Community College. Eu peguei algumas classes, parei, porque quando eu comecei a investir, eu queria trabalhar mais. E aí, nessa questão de, né, investir no mercado imobiliário, eu comprei dois imóveis, no caso, né, num ano só. Um foi aqui em Marlborough e outro foi em Clinton, né? E eu conheci pessoas que fizeram o meu financiamento e também que me venderam a casa, né? E me deu vontade de fazer a mesma coisa. E ou Quer dizer, seja, isso estava um pouco na veia, né, é, Marcelo? não, Só despertou mais é, ainda. porque igual eu te falei, né? Eu trabalhei com meu pai com armarinho, meu pai teve loja de sapato também lá em Anápolis, a Savoia Calçados. Eu acho que muito anapolino conhece também, então meu pai sempre me colocou para trabalhar de bass boy, como vendedor também, então tá no sangue, né? A venda. E ali foi uma coisa que me despertou, né? Tem um irmão também que é corretor, o Maurício. Ele falou: olha, por que você não trabalha como mortgage broker? Eu falei: olha, eu não sei o que que é isso não, mas eu vou seguir seu caminho. E no caso, eu acho que foi em 2004, Rogério, um ano depois, né, que eu comprei os meus 2 imóveis, em 2003, que eu comecei a trabalhar na companhia do Pablo Maia, né, que ele tinha uma brokerage chamada Seagate. Trabalhei ali por 6 meses em frame, mas eu queria alguma coisa mais perto e fui trabalhar numa companhia chamada Mortgage Options em 2004, né? Aí essa história toda, né? Trabalhando, né? Também, igual eu te falei, eu continuei trabalhando no restaurante, sendo, né? Fominha por dinheiro, aquela questão toda. Eu trabalhei de mortgage broker na Mortgage Options entre 2004 a 2008 e nesse mesmo tempo fazendo né, um part-time nesse restaurante que eu trabalhei 14 anos pro Minkside. Que foi o restaurante, através do restaurante que você se legalizou, não é isso? Corretamente, isso aí. Mas agora eu fiquei curioso para saber como entrou a nossa querida Fabiana Menezes na sua vida, meu querido. Bem, ela entrou porque eu entrei na Mortgage Options e ela estava lá, Ela né? já estava lá. Ela já estava lá. E como sempre, muito descolada, muito inteligente, muito esperta. E no caso, né, eu estava começando, não Isso era tinha. que ano? Foi em 2005. 2005, ok. É. Aí, né, o cubículo dela era na minha frente, eu ficava no cubículo lá atrás. E para falar a verdade, a Fabiana sempre foi muito profissional, sempre trabalhadeira, sempre procurando o próximo financiamento e só falava disso. Aí eu falei, essa menina tem que me ajudar, entendeu? E foi através disso que a gente se conectou, né? Eu precisava de ajuda e ela muito disposta a querer ajudar, fazer Quer dizer, ela crescer. já estava, em termos de conhecimento dessa atividade, num nível de mais conhecimento que é o seu naquele momento. Não, com certeza. E como se diz, eu até brinco, né? Tinha certas horas que ela não queria falar mais nada, não que seja de mortgage, eu tinha que inventar financiamento para poder falar com ela, Rogério. Ela, Aí já ela já tinha te pego, né? Aí com começou certeza, a paixão pela Fabiana Menezes, né? correto. Olha, e como é que você envolveu a Fabiana, que pensava muito em trabalho, e você? Querendo falar de trabalho, mas queria falar de outras coisas. Como é que foi o pulo do gato aí, Marcelo? Na verdade, eu acho que também a Fabiana queria alguém, né? Mas sempre foi muito durona. Então ela me deu Te deu trabalho, um então? trabalho, né? E eu falo que, tipo assim, como eu. Desculpa, Marcela, Aham, ela está aqui ouvindo a é, entrevista, está morrendo é, de rir, e a risada que ela deu ali é de quem concordou, aham. né? Mas como eu sabia o que eu queria, eu não perdi muito tempo, Rogério. E no prazo de um mês de namoro, eu chamei ela pra casar. Uau, você Foi. foi rápido, Ela foi... falou assim, olha, quem me chamou pra casar, os dois que me chamaram pra casar ficou pra trás. Eu falei, olha, se você não aceitar, quem fica pra trás agora é você. Ela falou, não, realmente isso aí é doido. Ele realmente quer casar num.
Eu dei o truque, ele puxou os 12 de uma vez e decidiu, e estamos já há 17 anos casados. Pois é, você quebra um paradigma com isso, né? Porque é uma coisa interessante isso que você está dizendo, porque às vezes as pessoas comentam que o grande problema aqui, as pessoas casam rápido, essa coisa toda, não namoram, mas não quer dizer que sempre é assim. E tem essa questão da carência, né, Marcelo? Esse aspecto de trabalhar muito e a necessidade de ter alguém parceiro do lado, não é isso? A gente precisa muito disso e você formou uma linda família com a Fabiana Não, Menezes, com né? certeza. Mas eu acho assim que eu, eu, né, meus valores no caso, eu acho que é um propósito mais do que uma emoção, né? Então, tipo assim, eu vi a Fabiana muito família também, muito preocupada com a mãe, muito preocupada com o filho. Então, aquilo ali me despertou algo mais, porque eu vi que ela, né, nada nessa vida aqui é fácil, né, Rogério? Não, com Então, certeza. assim, todo mundo tem uma carga muito pesada aqui nos Estados Unidos. E eu vejo aquela luta dela também, e eu falei, poxa, essa mulher também quer alguma coisa, né? Eu queria uma pessoa para acrescentar, e eu acho que ela procurou uma pessoa para acrescentar. E a gente teve os mesmos objetivos, do querer construir alguma coisa, entendeu? E aquela questão, né? Eu vi uma pessoa que eu me identifiquei, que tinha os mesmos objetivos que eu, era uma pessoa muito focada também em querer crescer e também viver, não me entenda mal. Eu falo que ela foi o arco-íris da minha vida, o arco-íris da minha vida por um bom, até hoje vamos colocar assim, né? Então, essa questão de trabalho, carência, eu acho que depende muito quando você não se adapta aqui, né, Rogério? Eu estava muito bem na época que eu conheci a Fabiana, eu estava, no caso, né, com bons amigos já, né, minha família toda estabelecida aqui. E aquela questão, o meu documento estava saindo. Se fosse igual fala assim, carência, não, o pessoal, não, espera um pouco, vai lá no Brasil, vê alguém lá, tal, da sua cidade e tal. Eu falei, não, eu quero alguém que saiba o que é viver nos Estados Unidos, porque eu já sabia que eu queria morar aqui. E por aí foi, entendeu? Ela muito disposta a querer me ajudar também, né? Então, assim, eu achei isso fantástico. E nesse meu tempo, né, a gente foi dividindo conhecimentos e a gente foi crescendo juntos nisso aí. Que legal. Essa história é muito legal porque a valorização da família, quer dizer, marido e mulher trabalhando Uhum. juntos, é um outro paradigma que Não, vocês quebram, né, com- com isso. Quando vocês foram, por exemplo, hoje vocês estão na Radiance Financial. correto. Quem foi primeiro? A Fabiana? Como foi esse processo? Esse processo foi uma transição, Rogério, porque igual, né, eu estou tentando contar aqui a cada ano, né, a gente trabalhou juntos, né, na Mortgage Office de 2005 até 2008. Aí no caso, né, 2008 veio a grande recessão, que foi a bolha do Sim, mercado é, imobiliário, e foi uma época muito difícil, tanto para mim, para Fabiana, e foi uma história muito interessante. Porque igual eu falo, né, todo mundo preocupado com recessão, juro alto, né? E eu vejo sempre como oportunidade. A gente tem que sempre procurar enxergar o lado positivo, que sempre tem oportunidade. E nessa época, né, a Fabiana também voltou para a faculdade, ela se formou em business, pegou um MBA na BU, e eu voltei também a terminar de fazer minhas classes e eu procurei fazer uma faculdade ao qual, né, eu já saí desempregado. E nessa transição, né, da Mortgage Options, ela foi absorvida pela Radius na época. ok. No caso, o dono da Mortgage Options chamava-se Joe Missouri e conhecia o Keith e a Sarah, que é o dono da Radius, né? E naquela época não tinha muito movimento, porque o mercado frisou e tinha business, no caso, somente para uma pessoa. E eu sou humilde para falar que a Fabiana sabe mais do que eu sempre estou aprendendo com ela, mas eu sempre gostei do ramo e a gente divide muito conhecimento. Mas eu falei, olha, você fica, porque eu acho que eu posso sempre te ajudar. E eu decidi fazer um doutorado em farmácia, Quer dizer, buscar uma como outra alternativa. alternativa, Isso. como você disse, num momento Difícil. difícil, Isso. você tentou abrir outra porta. Tentou Isso. não, abriu, né? Abrir. Porque, igual eu falei, né? Nesse caminho todo, a Fabiana ficou trabalhando no mortgage. Eu fui fazer a faculdade, né? Aí depois eu fui para Mass Bay Community College, porque eu falo para muitos ouvintes aqui.
A faculdade é cara? É, mas você também tem que fazer sua pesquisa, Rogério. Eu fui para um community college porque é uma faculdade acessível, né, para as pessoas de baixa renda. E aqueles créditos que você pode obter ali, eles são transferidos para as faculdades particulares, que a gente fala private school, né? Ok. Então aquilo ali fez mais affordable, né? Tô começando a esquecer o português. Ficou mais em conta para o meu bolso na época. E aí eu consegui, né, fazer o meu associate, né, que fala que é os 2 anos de faculdade. E com as notas, lógico, né, tive, né, a disciplina de estudar bem, tirar nota boa. Aí eu apliquei para o Mass College of Pharmacy em 2013, né? E nesse meio tempo a Fabiana formou fazendo mortgage, eu estudando full time. Foi uma época de muito crescimento, porque não foi fácil. Imagina você aqui, depois de uma certa idade, numa língua que não é sua, navegar num doutorado e aprender uma linguagem totalmente diferente, que é a farmácia. Aprendi muita coisa, sou muito grato também. Tem certas coisas que acontecem que eu acho que são providências. É um fato que eu nunca vou esquecer. O meu pai me ligou, eu estava prestes a passar. Eu estava estudando, né? Depois de eu ter formado, você tem que fazer uma prova que se chama o NAPLAX, né, da farmácia. E você tem que fazer outra prova de direito, né, que é o law daqui. E eu estava estudando, né, que chama-se WARX Prep, justamente um tópico, né, que hoje para mim é muito especial, porque eu estava estudando arritmia, Rogério. Meu pai me liga, falando: Marcelo, eu tô com um medidor de pressão e não tá dando nenhum pulso, não tá tirando nenhuma medida. Uau. E eu coloco na sua mãe e tá tendo uma pulsação. O que eu faço? Eu falei assim: pai, deixa eu falar com a minha mãe. Falei com a minha mãe: leva pro meu pai urgente pro hospital. Mas não deixa ele entrar em pânico, porque é uma questão que eu sei que está acontecendo. Chegou lá no hospital, aqui o hospital de Marlborough, o batimento do meu pai estava 240 batimentos por minuto. Então, assim, eu acho assim, foi fantástico. Eles medicaram meu pai, levaram para o hospital de Worcester. Aí o médico, né, veio falar assim: uau, se seu pai tivesse ficado aqui, mas se ele tivesse nesse estado de arritmia por mais 10 minutos, ele teria morrido. Quer dizer, você salvou o seu pai Por ter o pelo, conhecimento. Você tá me entendendo? Então, assim, para mim isso já valeu todo o esforço com de ter certeza, já feito. valeu a Ah, faculdade. Aliás, a curiosidade, quando você fez a opção tentando achar outra alternativa em termos de trabalho, por que a farmácia? Qual o que te levou a fazer a farmácia? bem, para falar a verdade, foi uma questão financeira mesmo, Rogério. Porque eu não queria, né? Analisando o mercado, É, você. na verdade é o seguinte, né? Porque eu já estava com uma certa idade, não era mais menino, e eu queria fazer alguma coisa que eu sabia exatamente o que eu estaria ganhando. Então, eu fui fazendo uma pesquisa, né, em termos de tempo de faculdade e benefício, né? Qual seria o maior retorno, né? E farmácia veio em primeiro lugar. Então, assim, né, eu sempre gostei de números, química nunca foi problema, nunca tive problema com a ciência, para falar a verdade, eu até prefiro, porque os números não mentem, eu sempre falo isso para as pessoas, e isso me ajuda bastante. Então, foi uma decisão financeira. Eu acabei gostando, porque me deu um conhecimento que eu não tinha, é uma linguagem totalmente diferente. Tive vários amigos ali, fiz vários amigos, né, que são amigos até hoje. Eu mando um abraço para Belinha também, que eu sei que você conhece, ela fez farmácia junto Sim, um ano Belinha. anterior. Então, assim, e me apresentou um campo totalmente diferente. Eu trabalhei no campo, né, mas sempre prospectando no mortgage também, ajudando a Fabiana no meu dia de folga, porque quando você gosta de uma coisa, parece que você não consegue ficar longe. E isso foi a minha lida. Desculpa, Rogério. Eu trabalhei, né, formei, passei na prova, que foi muito difícil, tanto na de direito quanto dos conhecimentos gerais, e trabalhei numa farmácia chamada Apothecary em Brockton por 5 anos. Aí eu, pelo caminho, né, Quer um, 60, quer um deixa eu... tempinho para tomar uma água Uhum. para recuperar? Esse é o Marcelo Menezes. Gente, essas histórias são ricas demais, né? A gente, quando faz um convite
para alguém vir contar a sua história aqui no Tudo Azul Móvel, a gente estuda a vida dessas pessoas, mas eu cheguei à conclusão que as histórias do brasileiro aqui nos Estados Unidos, todos, sem exceção, sempre tem algo mais. E o Marcelo, quando começa a entrar nesses detalhes, fico muito feliz de você estar aqui contando essa história para a gente, Marcelo. Então, meu primeiro emprego, Rogério, foi numa farmácia de long-term care, chamada Apothecary em Brockton. Eu trabalhei lá por volta de 4 anos e meio. Surgiu a oportunidade para mim ser gerente numa farmácia aqui mais perto em Walton, chamada Watt City. Eu trabalhei lá por volta de 6 meses e não estava dando certo pelo horário, né? Chega um ponto que você começa, né, reavaliar tudo, né? Porque nesse meio tempo eu comecei sempre a investir no mercado imobiliário, vários apartamentos para tomar conta, a gerência da farmácia, prospectando, né, no mortgage para Fabiana. Chega um ponto que ficou demais para mim tomar conta de tudo, né? Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para o mortgage. Já era uma outra época É, também, né? Então, assim, voltei no mortgage full time. E no caso, né, hoje eu estou na farmácia part-time, eu troquei, né? Você continua fazendo um part-time na farmácia? Um dia na semana, porque eu gosto de falar, eu fiz boas amizades e o pessoal, não, por favor, não saia por completo, porque a gente gosta demais de você. Eu falei, não, tudo bem, eu fico aqui. Mas é aquela questão bem leve hoje, né? Mas porque eu falo assim, poxa, eu fiz um doutorado aqui, estudei tanto, Rogério. E falo assim, deixar esse estudo ir embora, para mim é um desperdício, vamos colocar assim. Pois Eu é, faço mais hoje por uma questão de hobby, mais do que pela questão do dinheiro, vamos colocar assim. quer dizer, você é o caso típico da pessoa que aprendeu a gostar dessa profissão, né? Você a Uhum. escolheu a princípio visualizando que seria algo que te daria um bom salário, Com né? certeza. E depois aprendeu a gostar da farmácia. Não, com certeza, porque o farmacêutico aqui ele tem que ter um conhecimento geral, né, que a gente fala therapeutics, né, de terapia. Então você estuda, né, todos os remédios principais, né, de diabetes, hipertensão, colesterol e, né, HIV no caso, né, HIV, todas essas doenças mais comuns que hoje tem no país aqui, né, e você acaba, né, não só aprendendo sobre o corpo humano, mas sobre os remédios, né? E isso te dá uma gratificação muito grande porque você sabe o que você está fazendo, né? Por exemplo, de antibiótico, para que serve. Por exemplo, aqui em casa, por exemplo, né, certas coisas o pessoal recorre a mim. Toda hora eu tenho uma ligação de um membro da família. Olha, eu tô tendo isso, o que eu faço? Aí eu falo, faz isso, isso e isso, né? Agora, tem certas coisas que precisam de prescrição médica, né? Eu não sou um médico, né, que possa prescrever, mas eu conheço o suficiente para já ajudar o médico a auxiliar ele no que deve ser feito. Então isso é muito gratificante. Foi a parte que eu me identifiquei. Ajudar as pessoas, Rogério, eu acho que é a parte que me identifica mais na profissão, independente que seja na farmácia ou no morgue, sabendo que eu estou fazendo um bem, né? Dando o medicamento correto, dando a consultoria para que serve, ou, né, aprovando a pessoa para poder fazer uma compra de um imóvel, a gratificação é similar, porque eu vejo, né, a gratidão que a pessoa tem naquilo que a gente está se dispondo a fazer. Eu acho assim que tudo que você tem que pegar para fazer, você tem que pegar para se dar o seu melhor, você entregar você ao máximo. Eu falo, eu não sei qual que é o meu talento. Talvez a Fabiana fala que o meu talento é minha resiliência, né? Porque tudo que eu pego e empenho para fazer, eu procuro fazer Da melhor maneira da melhor possível. forma possível. Então, quando você tem essa mentalidade, o dinheiro passa a ser secundário. Não que você não trabalhe por ele, gente, não me entenda mal. É porque ele te segue. Porque sendo um bom profissional, as pessoas te procuram. As pessoas te querem no seu time. E isso é Pô, fantástico. eu gosto muito dessa história sua, porque às vezes a gente fala muito da questão da vocação, né? Uhum, Das pessoas não saberem bem o que quer ou estarem muito centrada em algo
que elas acreditam que seja aquilo que elas saibam fazer. Mas eu acho que você tem uma coisa interessante quando você conta os motivos, por exemplo, por que você se tornou farmacêutico, que é muito, muito legal, porque você foi frio na decisão Correto. que você tomou, pelo momento que você vivia, mas você se deixou levar e aprendeu a gostar disso. E quando você traz essa questão que, através do seu conhecimento, hoje você acaba ajudando muita gente, de uma certa maneira, não de uma certa maneira, aliás, você faz isso no Mortgage também, com essa paixão que você tem pelo seu trabalho. Porque, por exemplo, você fala hoje com uma facilidade em relação à economia, quer dizer, está bem correlacionada com o seu trabalho, com o mortgage, e você realmente mostra que você estuda isso, que você analisa os mercados quando você participa, por exemplo, no programa Tudo Azul, trazendo dicas de economia. É sensacional e eu recebo muitos elogios pela sua participação. E a característica maior, Marcelo, é exatamente essa: fazer com muito zelo, com muita intensidade. E isso é um belo exemplo que eu acho que você tem que se orgulhar disso mesmo, Não, com amigo. certeza. E tem uma coisa que eu queria falar aqui, Rogério, uma vez, né? Eu acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade. Isso é nas Isso aí já resenhas. vai muito É. tempo, né? Não, mas isso aí é interessante. Não, É. eu não digo que não seja, eu acredito Ah, que seja. ah, Eu digo que você voltou no tempo mesmo, né? é. Mas eu falo pra você que quando você, né, tá se descobrindo, né, porque a gente é muito pequeno na época, né, 8 ou 9 anos, né, e né, a faculdade de farmácia me mostrou várias coisas, né, de mim mesmo. Eu consegui me diagnosticar com algumas coisas, mas eu te explico agora pra você e para os ouvintes aqui. Eu quando era, eu quando era, né, criança, por volta de 8 anos, né, eu não gostava de estudar, Rogério. Sabia Ó, disso? não, não Não sabia, não é. gostava, não gostava de jeito nenhum. Eu tinha um pouco, né, eh, fobia no caso, né? Porque talvez o método como você é testado no Brasil é diferente daqui. Então, na época, né, eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu descobri que eu quero ser quando ser pintor. Quando você crescer, Quer quando que você dizer, quer? Eu quero ser pintor. Porque tinha uma pessoa reformando a nossa casa, pintor, e estava pintando a nossa casa. Aí eu perguntei para ele, chamava-se Zé Pintor, né? No caso, o apelido dele. Eu falei assim: Zé, para pintar você precisa de estudar? Ele falou: não, é só pegar o pincel e começar a pintar. Aí eu cheguei: mãe, eu descobri o que eu quero ser quando crescer. Eu quero ser pintor. Aí minha mãe: por que, meu filho? Porque eu não preciso estudar, mãe, eu não preciso ir para escola. Aí Oh, bate uma interessante. surra, tomei uma surra da minha mãe, não, você vai estudar. E eu acho que nessa fala, né, um anjo passou, falou assim pra. Minha mãe falou: não, você vai estudar muito, meu filho. E um anjo deve ter passado e falado amém. Porque desde então, Rogério, eu nunca parei de estudar. A grande diferença que eu falo, né, a minha, Interessante isso, a muito minha interessante. transformação, né, pegar gosto pelo estudo, foi justamente ser analfabeto aqui, né? Você não saber falar, você não saber ler, você não saber o que o pessoal está te dizendo e você ficar naquela dependência, né, do outro, né, da Te esperança ajudar. te ajudar. É, Então aquilo ali me criou uma certa frustração e eu falei, não, eu não quero ser assim. E a partir do momento que eu, né, aprendi a falar inglês aqui, foi um mundo diferente. Eu falei, poxa, realmente isso tudo faz sentido. E como tudo aqui nesse país que você pega para fazer, se você se dedicar, é igual eu falo, você não precisa ser um doutor em farmácia, você não precisa ter escolaridade, você precisa ter força de vontade. Eu acho que é a grande coisa dos Estados Unidos. Você está me entendendo, Rogério? Eu conheço, né, porque eu trabalho na área do mortgage, várias pessoas com diversas profissões diferentes. Às vezes, né, tem gente que não tem nenhuma educação, mas são as pessoas que têm visão, têm percepção de mercado, e isso é fantástico. Você fala do estudo, né? Eu procuro me informar, igual, por exemplo, tem um livro que eu recomendo a vocês ouvintes que chama-se Pai Pobre, Pai Rico. São 110 páginas. Se eu não me engano, eu já li ele umas 7 vezes, Rogério. Porque eu acho que a questão da economia é muito básico, né? Você precisa ter uma disciplina, você tem que ter um autocontrole para você não, né, gastar mais do que você
arrecada. Igual eu falava para minha mãe quando ela chegou aqui, o importante não é o tanto que você ganha, é o tanto que você consegue economizar. Se sobrar, você vai poder fazer alguma coisa com o dinheiro. E eu acho interessante, né? Por exemplo, né? Tô já com 44 anos, estou com 24 anos aqui. E graças a Deus eu tenho vários amigos também que estão na mesma faixa etária. E uma coisa eu te falo, Rogério, difícil sim é ganhar o dinheiro. Mas a outra parte que eu acho mais difícil é o que fazer com o dinheiro. Porque às vezes, se você não colocar o dinheiro para trabalhar para você, Rogério, você acaba sendo escravo dele. Sim. E, e é uma coisa que eu falo que, né, eu não tenho conhecimento grande em estoque ou outro tipo de investimento, tá? Eu nunca investi no Brasil porque minha família toda está aqui, então quis fazer minha vida aqui. E eu vi no real estate, né, uma forma fantástica e muito simples de você poder realmente crescer, poder realmente ter essa renda passiva. E nisso aí eu me ajudei e pude ajudar vários clientes com isso, né? E aquela questão, por que eu gosto tanto do mortgage? A gente fala de contabilidade, a gente fala de crédito, a gente fala de economia, a gente é psicólogo também, a gente instrui as pessoas como trabalhar com cartão de crédito, como funciona. Então isso aí é gratificante. De tirar proveito. De tirar proveito. É. Porque eu falo para muita gente, às vezes fala assim, olha Marcelo, eu não tenho muito dinheiro. Mas eu falo, se você tiver um crédito, Rogério, um crédito bom, e você comprovar a sua renda, você pode tirar proveito não só do mercado imobiliário, mas de tudo que você aplicar para um crédito. É fantástico. Eu falo para mim mesmo, nossa, o cartão de crédito, ele me dá a opção de eu usar ele e ainda me dá pontos. Se eu pagar esse cartão por completo, a fatura completa, eu não vou pagar juro e ainda ele vai me dar ponto. E se eu acumular pontos o suficiente nesse cartão, no final do ano eu ganho uma passagem, ou se não, uns $500 de pontos que você fez, simplesmente para fazer uma coisa que você já faria se você tivesse o famoso cash, né, na mão. Então, assim, é fantástico. Isso aí é uma das opções que eu falo pro nosso cliente. E outra coisa, né? Tem a questão, por exemplo, né, do empréstimo, né? Você vai fazer um empréstimo de um carro, pelo fato de você, né, ter um crédito estabelecido, um crédito bom, você pega uma taxa de juro menor. A gente que vem de um país, né, que a inflação é muito alta, que a economia vira e mexe, anda dando seus recaps e a gente não tem uma certa estabilidade como tem aqui, se você seguir a cartilha de como esse mercado funciona, não tem como você dar errado. Se você, como se diz, tudo é subjetivo, mas se você fizer o seu estudo e ter as pessoas que te apoiam e que você consegue ver o benefício, você cresce. Então eu vejo pessoas que estão no ramo da construção, estão no ramo da limpeza. Quando chega para comprar a primeiro imóvel, Rogério, é esses clientes que eu gosto de pegar para trabalhar. Porque a gente passa o conhecimento que a gente tem, não só de colocar a pessoa na casa que ele sonha tanto, mas sim a gente ajuda a estruturar a vida financeira de uma maneira coerente, de uma maneira saudável. Então a gente acaba trabalhando em várias áreas para chegar nesse ponto, nesse denominador comum que é a compra da casa. Mas teve todo um trabalho, um processo, né, envolvido até chegar a esse ponto. Tem clientes que a gente está trabalhando, ou trabalhou, pode dizer, um ano, né, porque falou assim, olha, aconteceu certas coisas no crédito, você tem que fazer isso e aquilo, né, para você poder aumentar, melhorar, para você chegar num ponto ao qual o seu crédito vai poder te dar uma taxa de juro melhor. E quando a pessoa vê que isso realmente acontece, a gratidão é muito grande, porque não é só o fato de você colocá-la na casa, é você dar esse conhecimento que ela pode aplicar em todos os aspectos financeiros da pessoa que pode ter. Então eu acho isso fantástico. A questão da contabilidade. Eu falo, eu pago muito imposto, e eu te falo para você, eu gosto de pagar imposto, Rogério. Ah, Marcelo é doido. Eu falo assim, não, não é doido. Porque se eu entendo como o sistema aqui funciona, Rogério, eu posso investir mais. Porque se eu tenho renda para mostrar que eu posso comportar aquele imóvel, você está me entendendo? As portas se abrem. As portas se abrem. Porque eu falo a você, ouvinte, olha, você ganha cash, tudo bem, respeito, nada contra.
mas eu acho que te limita um pouco de você realmente criar um bem maior, né? Um poder maior. Porque vamos colocar assim, eu tenho clientes que estão na 10ª casa. Imagina, comprou a primeira em 2010, então já tem um longo processo disso. Imagina quanto de valorização não houve nesse imóvel, quanto de aluguel que essa pessoa não recebeu. Então, assim, se você parar para analisar, você triplicou, quadruplicou aquele cash que você deixou no cofre, colocando na máquina. É porque não faz sentido nenhum aqui você guardar dinheiro debaixo do colchão, Não, né? Não... ainda mais a gente falando, né, de economia, inflação, é, o preço da gasolina subiu bastante, acima de 5, né? Então, os US$ 50.000 do ano passado já perdeu o poder de compra muito grande. Então, você tem que fazer esse dinheiro trabalhar para você. Aí a pessoa me fala, poxa, mas está na hora de comprar? Eu falo, a hora de comprar, Rogério, o que eu falo? É a hora que você dá conta de pagar. Se você dá conta de Sempre vai ser essa hora, né? sempre vai ser essa hora. Porque é aquela questão, eu fui num closing, né? Se eu não me engano, 2 dias atrás, e a pessoa fala, nossa, se eu tivesse comprado há 4 anos, há 3 anos, há 2 anos, essa é a história que eu escuto. Mas se a pessoa comprar hoje, ou se ela não comprar hoje, Rogério, daqui 10, 15 anos, ela vai falar, se eu tivesse comprado nessa época. Porque mesmo na época da recessão de 2008, quando os preços a gente acha que estavam altíssimos, hoje já passou. A inflação carregou esses preços para cima. Ou seja, quem deu conta de segurar o seu imóvel naquela época, Hoje ganhou. tem uma valorização fantástica dele. Fantástica. Então eu falo para você, época de crise é época de oportunidade. Porque quando todo mundo tem dinheiro, Rogério, você vê aí pessoas dando 50, 100 mil dólares a mais, porque todo mundo está com poder de compra. Todo mundo trabalhou o crédito. Todo mundo sabe hoje o que está fazendo. A nossa comunidade brasileira já está, de certa forma, bem estabelecida. Você encontra médico, você encontra farmacêutico, enfermeiro, Todos os segmentos. todos os segmentos da nossa economia aqui nos Estados Unidos tem uma pessoa que fala português. Então, o fato de você não falar inglês não quer dizer que você não possa aprender. E tem várias pessoas que não sabem falar o inglês, porém a gente presta esse serviço, a gente faz esse serviço para essas pessoas e elas estão crescendo e prosperando cada vez mais. Eu acho fantástico você ouvinte, né, que eu falo aqui, né, da nossa história, porque eu te falo, época de crise, época de oportunidade. Você não saiu do Brasil porque estava lá 1.001 maravilhas. Saiu, Rogério? Eu não Não, saí. não. Senão, se tivesse a mil maravilha, tinha ficado por A lá. gente tinha ficado por lá. Então eu volto, né? Principalmente a gente que é imigrante, o que nos fez vir aqui? O que nos fez trazer, romper barreiras, né? Independente do seu status imigratório, se você é legal, se você não é, se você veio com visto, se você veio pelo México. Isso aí é independente. Você chegou aqui, as oportunidades são praticamente iguais. Depende do ponto de vista. Igual, por exemplo, quando eu cheguei aqui, Rogério, eu não tive, né, os meus documentos logo. Foi um processo. Eu trabalhei para isso. Como muita gente trabalhou para isso. E você, imigrante que chegou agora, o processo é o mesmo. Uns demoram mais tempo, outros demoram menos, mas o sonho de estar aqui todo mundo tem. E você pagou um preço Uhum. por trabalhar num restaurante que provavelmente num determinado momento já não te dava o ganho que você Não, desejava, mas você plantou não, com para certeza. ser legalizado através dele, que é Não, algo que é fantástico. muita gente fez isso, Não, e né? com certeza, igual eu falo, não tem, igual para assim, a oportunidade de se legalizar, não tem dinheiro que compra, Rogério, isso eu falo. Sabe? É uma tranquilidade, É uma isso não tenha dúvida. tranquilidade e me ofereceram, né, para me ser mortgage broker bem antes, né, para me largar o restaurante. Falaram, eu não posso porque eu estou no meu processo. Enquanto isso não for resolvido, eu não me sinto confortável, porque a pessoa me ajudou e eu não vou deixar essa pessoa na mão, porque ela me estendeu a mão, então tá na hora de eu Você retribuir devolveu ficando o tempo. mais tempo com ela. Então, assim, O Marcelo, essa história é muito interessante e tem algo que eu já achava, mas hoje mais convicto ainda, é que a gente tem uma história aqui nos Estados Unidos que a primeira coisa, a meu ver, que a gente tem que ter e a gente acaba de uma maneira ou de outra aprendendo
a ser humilde, né? Não, com certeza. Eu cheguei aqui, Rogério, igual eu falo, graças a Deus, eu tenho muito mais que eu pedi a Deus, mas não foi sozinho. Foi a ajuda de várias pessoas atrás, muito americano, sabe? Muito brasileiro. Eu sou muito grato à nossa comunidade brasileira, porque eu acho que o brasileiro gosta de fazer negócio com o brasileiro. A gente gosta de falar o nosso português, por mais que seja fluente, quando chega, né, na A nossa nossa, cultura, a gente dá preferência nas resenhas nas resenhas, é sempre o é português. sempre o português. Então, isso mostra o tanto que a gente é forte. Eu acho assim, se você cresce, Rogério, se eu cresço, todo mundo cresce. Se eu te ajudo, você me ajuda, a gente ganha. A gente tem poder político, a gente tem poder de decisão, a gente pode pedir mais à nossa comunidade. Eu acho fantástico, por exemplo, na Radius, né, a gente tem a aplicação de mortgage, né? Antigamente só tinha a preferência inglês e espanhol. Pelo volume que a gente tem, tá? Eles colocaram português, português. Então, por exemplo, o Radius também, né? A gente batalhou muito para ter o programa de IT Number. Então, assim, sabe? Eles acomodam as nossas necessidades. E começam apostam, mas vem o resultado disso, Não, porque isso que você está comentando é impressionante. Todo lugar que você vai hoje inverteu. O empresário americano, o comércio americano, quer como cliente o brasileiro, correto, né? porque é igual eu falo para você, né? A gente está falando uma época de inflação, todo mundo preocupado, taxa de juros subiu, mas vamos lá, depende muito do ponto de vista onde que você está olhando. Eu falo, eu gosto de sempre fazer uma reflexão nisso, sabe, Rogério? É engraçado. Quando a gente chega aqui, né? Meu primeiro emprego foi de house clean. Hum. Eu lembro meu primeiro salário, se eu não me engano, foi US$ 600, porque eu trabalhei demais. Nem sei quantas Esse é horas. o primeiro salário semanal. Semanal. Então, assim, o meu ponto naquela época era comparar com o dólar daqui com o real no Brasil. Aí eu falei assim, nossa, se eu faço isso aqui, 600, 2.400 No por mês. mês, poxa, lá no Brasil, quando eu faria isso? Mas só que a gente vai passando o tempo e o nosso ponto de referência vai mudando. Mas a gente não pode esquecer o que nos trouxe para cá. Esse, essa aventura, esse excitamento de você estar ganhando em dólar, de você ver que você estava ganhando mais onde que você estava quando você deixou o Brasil. Mas não é porque só você deixou o Brasil. Você chegou aqui e viu um ponto de referência melhor. Mas esse ponto, Rogério, a gente sempre tem que procurar olhar para frente. Porque a partir do momento que você vai crescendo aqui, a sua mentalidade vai mudando. Eu te garanto, várias pessoas, sabe, Rogério? Várias pessoas tinham a mesma mentalidade que eu tinha, trabalhar 2, 3 anos e ir embora. Sim, Uns hoje. cumprem, mas a maioria acaba ficando. A nossa comunidade em Massachusetts é a maior comunidade brasileira fora do Brasil, sabia disso, Rogério? Sim. É impressionante. Por quê? Porque a gente vê aqui um campo de oportunidade que no Brasil oferece para poucos. Mas para quem chegou literalmente como eu, tá? Sou humilde para falar, com uma mão na frente e outra atrás, poxa, é fantástico isso aqui. Então eu acho que a gente tem que parar para analisar. Tudo é uma oportunidade. É o que faz o imigrante, independente de qualquer país que ele esteja, Rogério, ver isso aqui como a melhor coisa do mundo. Então você vê que você trabalha melhor, você pode estar fazendo a sua dish, eu já fui dishwasher, você pode estar fazendo a limpeza de casa, que você tem alegria porque você está tendo uma satisfação de estar fazendo um bem para a sua comunidade aqui e para você também. É onde vem a humildade. O meu pai falou uma coisa para mim que eu acho interessante. O meu pai teve 5 lojas no Brasil. Ele falou que como funcionário, ele fez muito mais do que como empresário no Brasil. Que é lamentável, né? Num Não, aspecto de, 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 de quem investiu, de quem arriscou, é, né? então assim, então para analisar. Hoje, né, eu vejo, né, fantástico, tudo como oportunismo, tudo como uma forma de como você vê o mercado. E eu falo para meus clientes, sabe? Se você tem condição, procure investir. O seu dinheiro vai ficar parado, vai ficar desvalorizando. A inflação está comendo o seu dinheiro. Então você tem que procurar uma coisa ao qual você se sinta confortável. É uma coisa simples de você fazer. Para mim, o real estate é muito simples. Você ganha 2 vezes, Rogério. Numa que você adquiriu um imóvel, é uma coisa real, por isso que chama-se real, né? Real estate.
No decorrer dos anos, você vai ter aquilo ali. E a amortização vai tomar conta de abater aquele imóvel que você comprou e no final do processo você vai ter o imóvel pago. E aí, nesse processo, você refinancia, você tira dinheiro, você abaixa a prestação. A escolha é sua, dependendo do momento da vida que você está querendo viver. Então, isso é fantástico, a prestação de serviço que aqui tem. Eu acho interessante que, por exemplo, né, tem várias pessoas que a gente faz financiamento no Cape, a gente faz financiamento em Martha's Vineyard, a gente faz financiamento Na na Flórida, né? Flórida e a gente faz tudo online. Então, para analisar, se você tem todas essas ferramentas aqui, por que não tirar proveito? Eu falo, é fantástico porque a prestação de serviço é, é muito grande. Aqui tem muito menos burocracia para você abrir um business, para você começar uma empresa. E outra coisa, o mais fantástico daqui, você se reinventa numa facilidade muito rápido e é rápido que você pode. Você pode ser dono de restaurante, você pode fechar o restaurante, você pode abrir outra empresa, você pode fazer o que você quiser. Você não é impedido de começar de novo. As oportunidades realmente É, existem, né, Marcelo? E acho com um detalhe, você usou uma palavra que é ótima, reinventar. Aqui você sempre tem essa possibilidade. E, através disso, você pode arriscar mais, com inclusive, certeza. não é? Porque você tem a certeza que o seu ganho para a sobrevivência, qualquer trabalho que você fizer, você vai tê-lo. Não, com Não é? certeza, igual eu falo. Né? Se você trabalha no Dunkin' Donuts, a minha mãe trabalha no Dunkin' Donuts tem 20 anos. Ó, que Ela, legal. assim, ela gosta, aposentou, continua lá, é aquilo ali que satisfaz, dá o sentido para ela, tá tudo certo. Então eu falo, e possibilita ela de ter comprado o imóvel dela, ela faz as viagens dela. Então o gostoso dos Estados Unidos é você pode mais. Eu gosto dessa palavra, você pode arriscar mais. Porque você pode recomeçar de novo e quando você dá certo, Rogério, você realmente dá certo. Eu acho isso fantástico aqui. Igual eu falo assim, fica a dica pro pessoal. Não preocupa, tá ajustando, tá corrigindo uma coisa para ficar melhor para todo mundo. Porque querendo ou não, a gente precisa ter esse balanço na economia para todo mundo poder tirar proveito disso. A oportunidade não só são para algumas pessoas. Eu acho que isso é lá no Brasil. Aqui não, eles fazem questão de querer que seja para todos nós. Você está me entendendo? Para analisar qual o país que dá um emprego para um imigrante, né? Legal, ilegal, que não. Agora, eu te falo fantástico, que não fala inglês nenhum. E ainda coloca a pessoa para atender um americano. Eu acho assim, poucas Isso, pessoas. com certeza. Aliás, gente, é por isso que histórias como a do Marcelo servem de aprendizado para todos nós. É possível, através dessas histórias, nos inspirar para buscarmos alternativas. É possível. Você vive um momento difícil, enfrentando dificuldade no seu trabalho, na sua vida aqui nos Estados Unidos. Essa história do Marcelo é um belo exemplo do que a gente pode fazer por aqui. Meu querido Marcelo, eu queria muito te agradecer. A vontade era ficar Ah, não. conversando o restante da noite aqui, mas essas informações que você traz, inclusive você que está nos acompanhando, Marcelo está semanalmente no programa Tudo Azul na Web Rádio Insuperável de 3 às 4 da tarde, uma vez por semana, o Marcelo trazendo dicas de economia e do mercado imobiliário e esses assuntos que o Marcelo explanou aqui, nós falamos muito no programa. O Marcelo está sempre atento ao mercado e ajudando muita gente a realizar esse sonho de casa própria e também de se tornar investidor aqui nos Estados Unidos. A história que, inclusive, eu vou pedir ao Marcelo daqui uns dias para a gente voltar a falar, por exemplo, desse aproveitamento que ele comentou mais de forma superficial em relação aos cartões de crédito. Isso é muito interessante você saber utilizar o cartão e fazer o cartão trabalhar para você, né, Marcelo? Correto, correto. Então, tipo assim, fica a dica aí. Falei alguns tópicos aí bem superficial, porque eu quero aprofundar com você a partir do momento que a gente vai fazendo toda semana aí. E mais uma vez, igual eu te falo, Rogério, é um prazer estar aqui com você.
É um prazer ter vocês aí ouvinte. Eu vejo que tem muita gente que escuta a gente, isso é fantástico. Eu acho legal a mensagem que a gente continua dando aí para nossa comunidade. E eu te falo que a gente tem que continuar sendo brasileiro, porque o brasileiro se reinventa, o brasileiro é positivo, o brasileiro é alegre e a gente não pode deixar isso morrer nunca. A gente tem que carregar essa bandeira com a gente todos os dias aqui nesse país. E não perder esse espírito do imigrante, né? Com Que certeza. é algo que sempre está fazendo a gente se reinventar, como você disse. Correto. Marcelo, muito obrigado, obrigado por me receber aqui, o Tudo Azul Móvel, eu e a Neuzinha, nosso querido Giovanni, fazendo as imagens de fora. Você vai ver depois essas imagens maravilhosas do Giovanni em relação ao drone. O Giovanni trabalha muito com imagens de drone, ficaram legais, vocês vão perceber isso nessa entrevista com o Marcelo. Marcelo, obrigado então. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado, gente. Obrigado. Até uma próxima.